Boa noite, igreja. Que bênção, a igreja está cheia, é um prazer estarmos aqui. Eu tinha dito para o pastor Robson que não precisava ser apresentado, mas ele, na humildade dele, falou: não, irmão, eu não sou conhecido assim, me apresente e tal. Então, eu sei que a maioria aqui já conhece, mas eu queria apresentar aqui o nosso convidado, o pastor Robson Aleixo. Ele, para quem não sabe, ele é apresentador de um dos programas do Novo Tempo, chamado Fé para Hoje. Ele se disponibilizou a passar esse final de semana com a gente. É um homem dedicado à obra de Deus. E a gente que acompanha, quem acompanha sabe a profundidade, né, espiritual que ele traz nas mensagens. Então, amigo, obrigado por ter atendido o nosso convite e que Deus te ilumine e te use neste final de semana. Amém. Amém. Muito obrigado, amigo Everton. Feliz sábado. Eu estou, deste ponto que eu estou aqui olhando e vendo você, eu me lembrei da última vez que eu estive aqui, foi num domingo à noite. A última vez foi a primeira vez, né, que eu vim aqui. Aí tiveram alguns profetas daquele dia, né, que a gente profetizou que estaríamos juntos novamente. E é muito, muito bom voltar aqui. Estava com saudade, porque é uma igreja onde eu estive que me impressionou muito, foi muito bem recebido, acolhido aqui. Espero que vocês continuem legais como vocês eram antes. Muito. Posso tentar descobrir sua idade? Você responde aí, sim ou não? Posso? Posso tentar? Eu poderia falar se você já usou um Lecheval. Alguém sabe o que é isso ou não? Um bamba, conga, quichute, assistiu o Rede Manchete. Sim, assistiu? Assistiu a Manchete? Você lembra que o Brasil tinha um time forte na Copa? Não, pode falar isso que é melhor. Vou tentar fazer isso com música que é melhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Essa música aí é de 1900 e Guaraná com rolha. Ela é antigona, mas ela atravessou gerações. Mas essa aqui é mais antiga um pouco. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Mas canta com força. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Se você crê, diga amém. Eu conheço todas essas músicas aí porque eu fiz pesquisas, entendeu? Mas você cantou com uma alegria danada, mas eu vou dizer uma coisa sobre isso. É muito bom não morrer cedo. É bom, e você vai acumulando informações sobre isso. Deixa eu ver sua mão aqui. Quantos aqui têm filhos adolescentes? Levanta a mão, deixa eu ver. Orar por você, amigo. Eu tenho uma filha adolescente, quando ela vai tomar banho, a gente se despede. Porque, primeiro, é muito tempo que ela vai ficar lá, quando ela sai de lá, já sai outra pessoa. Quantos de vocês aqui estão namorando? Não, namorar, não é namorar estado civil, não. Você casou, levanta a mão. Quero saber quem está namorando sem casar. Está namorando? Quem está namorando? Levanta a mão, os namorados. Os eternos namorados, não. O eterno namorado é Mickey e Minnie. Quantos de vocês aqui são membros regulares batizados dessa igreja? Muito bem. Quantos de vocês são membros da igreja adventista de alguma outra igreja? Você é muito bem-vindo aqui. Eu lembro do senhor, viu? E a lembrança é boa. Sempre boa. Quantos de vocês aqui vieram como convidados desse povo que veio aqui, que não é membro da igreja adventista? Deixa eu ver sua mão. Seja muito bem-vindo. Muito mesmo. Deixa eu ver, tem mais mãos aí que são de convidados? Vem para cá, irmã lá no fundo. Você sabe que a gente fica tudo faceiro quando recebe visita, né? É muito bom. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu quero fazer duas coisas com você agora. Eu quero orar por duas razões. Orar por você, pela sua vida,
a gente vem aqui na igreja e às vezes a gente vem na igreja fingindo que está feliz, mas não está. E às vezes a gente trata a felicidade como obrigação, né? Tem que estar feliz, não é? Mas o ser humano normal não fica feliz o tempo todo, não. E eu sei que se existe uma coisa que concorre com a palavra de Deus, é preocupação. Não é assim? Já aconteceu com você? Deus está falando, você está aqui, a música está tocando, o sermão está aqui, mas o boleto está falando também. A doença do parente está falando também. E você está olhando aqui e você está esperando notícia. Ou só eu que acontece isso? Às vezes você ajoelha para orar de manhã, no meio da oração, a oração você desliga porque lembrou de uma preocupação. Preocupação concorre muito. E eu queria que ela não concorresse agora, mas só tem um jeito. O jeito é você pegar essa preocupação, você não vai conseguir fazer ela sumir, mas você coloca ela no lugar certo. Deixa Deus se preocupar. Uma das frases mais importantes que um crente pode falar na vida para ter paz é: Deus, isso é problema seu. Isso te dá a maior paz do mundo. E muitas vezes a gente não aprendeu a falar isso, né? Aprende a falar muita coisa, mas não falar: Deus, isso é problema seu. Isso é ótimo, Deus ama que você fala isso. E depois que eu fizer isso, eu vou pedir para que Deus nos dê humildade para ouvir a sua palavra, e vamos abrir a palavra. Eu vou falando aqui, e conforme eu vou falando aqui, você vai falando amém de crente aí. Como que é amém de crente? Aí, isso é amém de crente. Eu vou falando, se você acredita, você vai dizendo amém, tá bom? Querido Deus, que alegria, que privilégio, e te louvaremos para todo sempre por essa bênção de te chamar de Pai. Pai querido, Pai nosso que estás nos céus. É porque Cristo Jesus fez o que fez, venceu como venceu, que a gente pode chegar até ti agora nessa confiança total. Pai, Pai, aqui estamos, Senhor, para nos colocar completamente nas tuas mãos. E completamente, Senhor, é poder entregar a ti, e acreditamos nisso, de colocar nas tuas mãos coisas que ninguém quer. Nossas dificuldades, nossas incoerências, nossas preocupações, nossas promessas não cumpridas, nossas dores, nossa vontade de ser outra pessoa. Colocamos tudo. Mas aqui também, Senhor, colocamos coisas de extremo valor nas suas mãos. Nossa saúde. A saúde de amigos, Senhor, e aqui intercedemos por muita gente que a gente conhece que não está bem agora, seja físico ou emocionalmente. Colocamos a vida dos nossos pais, o nosso casamento, a nossa família, nossos filhos nas tuas mãos. Nosso trabalho, nossa ânsia por sucesso, tudo, Senhor. Pega tudo agora nas tuas mãos, e nós queremos, Senhor, ficar nas tuas mãos também. Dá-nos humildade e sabedoria para te ouvir. A gente tem inteligência, sim, para entender um texto. Nosso problema não é esse. Nosso problema é aceitar. Então, faz-nos ser humildes diante de ti, para ver o que o Senhor vê e aceitar o que o Senhor quer dizer. Eu vou disparar umas flechas daqui, Jesus. O Senhor acerta os alvos para a glória do teu nome. Amém. Você está com sua Bíblia aí, sim? Se não tem, tem alguém perto de você com Bíblia, que ele vai chegar perto de você, você já vai fazer uma amizade. E abra sua Bíblia, te convido a abrir no livro de Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Você achou? Diga achei. Começa assim o texto. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Uma pausa para a gente ir para o que vem depois. Esse homem, Abrão, é um dos homens mais importantes da história da humanidade. Tem muita gente que você só conhece se você estudar. Tem muitos grandes nomes da história da humanidade, sejam líderes, inventores, políticos, guerreiros, conquistadores, que você conhece dependendo do nível de cultura. Tem uns que a gente vai passar por uma porção de ruas
e nas ruas tem o nome dele, mas a gente faz ideia do que ele fez. Abraão não é um desses nomes. Abraão faz parte tão profundamente da história da humanidade, que existe uma história, uma humanidade antes e uma depois dele. Ele recebeu somente uma visita de Deus com um recado que, em síntese, era assim: eu vou salvar a humanidade toda. E no meu projeto de salvar a humanidade toda, existe um capítulo central no qual está a sua família. Qual família? Você e sua esposa. E o que vem depois disso? É a partir da sua família que há uma reconstrução que determina e muda a história da humanidade. O pecado entrou por uma família, Adão e Eva, e Deus fala: eu vou virar o jogo e eu vou dominar o mundo por meio da sua família. Esse é o plano. O que eu tenho que fazer? Confia. Sai. Abraão escuta, e a síntese do que ele escuta de Deus, ele remonta toda a genética do livro de Gênesis. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer agora. O livro de Gênesis começa assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era como? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Como que termina o texto? E foi tarde, manhã, primeiro dia. Vocês estão bem? Fiquei feliz aí. Os bravadores estão aí arrebentando. Mas eu quero fazer umas perguntas aí para vocês, que geralmente a gente não faz. O que Deus criou? De tudo que existe, o que foi que Deus criou? Tudo, certo? Mas quando você olha no livro de Gênesis, ele já vai desafiar você. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. E lá no hebraico está Bereshit Bará. Bará é um verbo no hebraico que significa fazer do nada. Não é ser criativo, é fazer surgir. Portanto, não há nada que ele não tenha feito. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas assim que ele diz isso, ele vai dar um nó na sua cabeça dizendo coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era... Não tem como você falar que é nada e o nada está sem forma. Se alguma coisa para ser sem forma e vazio, tem que existir. Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre o quê? A água. Então tem alguma coisa ali. Tem água, tem treva, tem abismo, tem alguma coisa ali. Isso aí não é para você pensar nos montes de coisas e teorias sobre como foi. Não é disso, porque o autor de Gênesis está fazendo teologia. Ele não está dando uma aula de geologia. Ele está explicando para você um princípio. Eu vou focar só nesse princípio. Qual é o princípio? Havia coisas e a terra era sem forma. A terra era vazia. E quando Deus chega, ele fala: haja luz, e houve luz. Ele não está fazendo a luz surgir naquele momento, porque ele é a luz. Mas ele fez separação entre luz e trevas. Quando você entra num quarto e começa a separar as coisas, aquele quarto que não tem forma passa a ter forma. Está me entendendo? Aquilo que você olhava e fala assim: o que é isso? No partir do primeiro dia você fala: tem uma coisa aqui, um dia. E um dia está definido como uma ordem. Separou luz, separou trevas. E o que é luz separada de trevas? Um dia. Depois ele fala assim: haja separação entre águas e águas. Águas do céu, águas da terra. E criou um firmamento. E quando você olha para o horizonte e vê uma linha que separa céu de terra, opa, uma coisa que era disforme agora tem forma. E depois ele falou: haja separação entre terra e água. Criou-se os continentes e cria-se os mares. Quando você olha, antes era uma bolha, sem forma e vazia. Agora ela está vazia, mas ela tem forma. Essa terra está redonda, essa terra tem céu, essa terra tem mar, tem continente. Você pode perceber que ele, ao fazer surgir, na verdade ele faz aparecer separando? Entendeu isso?
Sim ou não? Deus cria separando. Tudo que ele faz nos primeiros dias da criação é separar. Agora volta aqui para mim. Já ouviu falar da palavra santo? Sim, né? Me dá uma outra palavra aí para santo. Santo significa o quê? Olha só. Criar e santificar é a mesma coisa. Quando Deus te chama para ser santo, Ele te chama como? Separando. O que é separado é forma. Uma pessoa separada, distinta, ela tem formato comunicável. Deus cria separando. Quando Ele vai criar o homem, Ele separa uma parte do barro do resto do barro. E o homem agora tem uma forma, mas ainda ele é vazio. E Ele fala... Não fala, né? Ele sopra. Surge o homem. Continua comigo. Se a gente for fazer uma CPI aqui do dilúvio, todo mundo conhece a história do dilúvio? Se você for falar assim, aqui começou a dar errado, foi a partir desse momento que o dilúvio começou. Onde que a gente acha o problema? Me ajuda aí. Vocês estão bem participativos, me ajuda aí. Hã? Mas o que causou o dilúvio? O povo de Deus se afastou como? Vamos lá, me ajuda aí. Pecado. Mas onde que a Bíblia define esse pecado? O que eles começaram a fazer, que a Bíblia deixa claro? Foi aqui que deu ruim. Quando os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens, a terra se corrompeu completamente. Deus cria separando. E a destruição, como que é? Juntando. Se você for olhar para a história da Bíblia inteira, tudo que se criou separando. E tudo que se destruiu juntando. Quando os filhos de Deus se juntaram, o que Deus fez? Deus separa uma família e fala, separe animais, porque aqui é a parte que se cria e depois a parte que se destrói. E como que o mundo se destruiu no dilúvio? Lembra aquela água que Deus separou no começo? O que Ele fez? Mandou tudo para baixo. E o mundo se destruiu juntando. Quando Deus vai chegar para Abraão e vai começar um projeto santo de salvar a terra, qual foi a primeira palavra que Deus disse para Abraão? Sai. Sai da tua terra e da tua parentela. Deus cria, santifica e dá uma ordem sempre na mesma coisa. Amigo, se você não prestou atenção em nada do que eu disse até agora, ou está pensando, tentando juntar, vou juntar para você. Quando Deus te dá uma ordem, Ele está criando. Não esqueça disso. Toda a ordem de Deus é uma ordem criativa. A ordem de Deus faz surgir coisas. Todo mandamento é um ato criador. Todo. Quando Deus chega para você e fala, faça, saia, venha, vai, se ajoelhe, se levante, algo está surgindo. E mesmo que o mundo inteiro não veja algo que está surgindo, algo está surgindo no lugar mais importante para uma coisa acontecer, no seu coração. Aquilo que está do lado de fora e que o mundo não viu, que Paulo descreve como um vaso de barro. Mas o que é eterno, que vai durar para sempre, o tesouro no vaso de barro, acontece a partir de um comando. Este comando de sair é sempre alinhado a um projeto santificador de Deus. Está prestando atenção em mim, sim ou não? Santificar, antes de tudo, é dar um propósito. Separado de, mas antes de tudo, separado para. Eu preciso botar o pé no... diminuir a marcha para enfatizar isso aqui. Imagina o seguinte, você comprou uma televisão para assistir a Copa. É bem provável que alguém aqui tenha feito isso. Vai dar uma raiva depois, brincadeira. Vai dar uma raiva, mas enfim. Você comprou uma televisão. Aí, gigantona, 80 polegadas, uma tela, um Maracanã. Aí, sua televisão quebrou. Você mandou arrumar a televisão. Aí quando arruma a televisão, você fala assim, agora ninguém tira a televisão da caixa para ela não quebrar nunca mais. Faz sentido isso para você, sim ou não?
Não faz nenhum sentido, nem dentro nem fora da Bíblia, uma santidade que não tenha propósito. Tudo o que você deixa de fazer é por causa daquilo que você tem que fazer. Quando nós criamos uma religião onde eu paro de fazer, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, isso só vai deixar em você você emocionalmente doente. Você implode, porque é impossível viver como você e eu vivemos, sendo pecadores como nós somos, cheios de falhas e passando o tempo todo tentando empurrar a maré com o rodo. Não dá. O mau combate do pecado, ele se concentra apenas no pecado. O mau combate do pecado é quando um crente se concentra apenas no pecado e não se concentra no que ele tem que fazer que o pecado impede. Façamos o homem a nossa imagem, tenha ele domínio, isso é o propósito. Você quer ser a minha imagem, viva dominando, então não coma do fruto. Porque comer do fruto é macular a imagem, aí você perde o domínio. Eu quero falar uma coisa para você que canta. Você trata da garganta, não se entope de coisa quente, chocolate e outras coisas pigarreantes. Por que você tem que cantar? Para você que prega, você estuda, prepara, se arruma. Por que você tem que pregar? Você não come tudo que tem que comer, não gasta com tudo que tem que gastar, não se veste como todo mundo, por causa da glória de Deus manifestada em você. A graça, a luz, a salvação nos dá propósito, não nos faz inúteis e uma igreja em fuga. A igreja de Deus não está em fuga. Isso não é verdade. Quando Deus te chamou, Ele não te chamou para fugir. Ele te chamou para mudar a história de todo mundo. Abraão, sai daí. Eu tenho um plano. E Abraão sai. E o plano é o seguinte: você vai ser uma grande nação. E você vai ter uma grande descendência. E eu vou te dar uma terra que vai ser o centro operacional da minha salvação na terra. Abraão tinha 75 anos de idade, aproximadamente. O que a gente sabe, o que a Bíblia diz sobre ele antes de 75 anos de idade? Nada. Isso quer dizer alguma coisa, queridos? Sim, ele quer dizer que a sua história começa e passa a ser uma história importante no momento que Cristo chega. Essa é a parte mais importante de Deus não dizer nada sobre Abraão antes disso. Quem é você? Você é você, e você é uma memória eterna do momento que Jesus chega para frente. E a gente pensa, o que de certo ou de errado Abraão fez antes de Deus chegar para ele? Não importa, porque não importa o que você fez de certo ou errado antes de Cristo te encontrar. Depois que você viu Jesus, o que você fez de errado? Não importa. Se Deus não se importou com a história de Abraão antes de chamá-lo, Ele também não está se importando com a sua. Ele fala, sai, vamos. E Abraão vai. Acontece que Abraão vai passando por lugares, e tem uma lógica na história de Abraão. Abraão, vai ao norte, eu vou. Monta acampamento, monto. Desmonta acampamento, vai ao sul, vai. Agora vai de novo. Deus manda, faz uma promessa, e Abraão obedece, aceita. Deus manda, faz uma promessa, Abraão obedece e aceita. E é assim, capítulo por capítulo, história por história, até o 15. No 15, Deus chega para Abraão, e Abraão fala, posso falar? Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo, eu sou o seu escudo e eu te darei uma grande recompensa. Abraão falou, eu acho que o Senhor falou até agora, e eu vou falar agora. Senhor Deus, você vai me dar o quê? Se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Eliezer de Damasco. O herdeiro da minha casa é o meu gerente. Quando eu saí de lá, o Senhor falou, sai da tua terra, da tua parentela, eu te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção, te farei uma grande nação, o Senhor me prometeu que ia me dar uma terra e uma grande descendência. Faz, ó, tudo que o Senhor falou até agora eu fiz. Mas o que o Senhor falou que ia fazer, o Senhor não fez. Estou sem filhos. Que haverás de me dar
se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Folgado ou não? Corajoso ou não? Ousado? Pensa, Deus chega para você, treme o chão do seu quarto, você fala, peraí, o senhor falou, mas eu estou fazendo a minha parte, o senhor não está fazendo a sua? Se você estivesse lá na história, você ia falar para Abraão, não. Outro dia eu estava lá na Novo Tempo e uma menina chegou para mim e falou assim, eu briguei com Deus essa noite. Você briga com Deus também, pastor? Falei, não, a gente não é da mesma categoria, né? Mas para lutar tem que bater o peso, né? Eu não. Você brigou com ele? Você acha isso ruim? Bom, melhor você brigar com ele do que ele brigar com você. Mas há uma coisa aqui que a gente tem que parar, porque é o centro da mensagem. Abraão está cometendo um desacato à autoridade? Não. O que Abraão está sendo? Crente, verdadeiro, e se comportando como filho. Como filho. E, por favor, anote isso, que você vai precisar disso antes de começar a semana que vem. Existe uma diferença enorme entre fé, dúvida e incredulidade. Vamos começar do mais fácil. Vou fazer umas perguntas. Você acredita que Deus pode todas as coisas? Se sim, diga um sim forte. Sim. Tem alguma coisa que você poderia orar para Deus e falar, Senhor, isso aqui eu não vou pedir, porque isso aqui você não consegue. Dá para um crente em Deus verdadeiro falar uma frase dessa? Não, ele pode tudo. Isso é bom, querido? Sim ou não? Isso é fácil. E para você? Quando você crê que um Deus pode tudo, tem respostas que vão aparecer e tem outras que vão sumir na hora. Porque para um pagão, ele vai falar assim, o meu Deus é o Deus da tempestade. O Deus que gera filhos é outro, eu não vou pedir isso para ele não consegue. Os deuses que se espalham no mundo, nenhum deles é onipotente. Isso faz com que um ateu tenha respostas simples. Mas as suas são sempre complicadas. Porque alguém vai perguntar para você assim, mas o seu Deus não podia curar seu pai? Você fala, claro que podia. E ele morreu. Então, se ele morreu e Deus podia curar, ele nunca, e você nunca vai dizer que Deus não fez porque não pôde. Tudo que Deus não faz, ele não faz porque não quer. Porque ele pode. Chega João Batista e fala, eu sei que aquele Jesus lá pode me tirar daqui. Fala para ele que eu estou na cadeia. E o que João Batista recebe de resposta? João Batista, está tudo certo, é aí na cadeia mesmo. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, aos pobres está sendo proclamado o reino de Deus, e você não vai sair da cadeia. Imagina João Batista se encontrando com Sadraque. Aí Sadraque seja, cara, eu entrei lá na fornalha e eu achei que ia morrer na fornalha. Quando vi Jesus apareceu do lado, nós saímos, entramos um tenor, um segundo tenor, um barítono na fornalha. Daqui a pouco Jesus começou a fazer o baixo e a gente saiu. Aí João Batista falou, é? Uhum. E você? Eu fui decapitado, querido. Imagine um encontro, esses encontros, ou Estevão. Falei, Estevão, como foi que ele te livrou? A primeira coisa que eu senti foi uma pedrada. Quem tinha fé? Sadraque, Mesaque, João Batista. Não era a mesma? Era o mesmo Deus? É fácil? Nunca será. Crer num Deus onipotente exige fé. Ou você terá fé, ou é impossível se relacionar num Deus que pode tudo e faz coisas que você não concorda. Impossível. Deus é perfeito, querido? Sim ou não? Sim. É bom? É fácil? Se Deus é perfeito, tudo que aconteceu de errado na sua relação com Ele, quem foi que fez errado? Todos os erros são seus. E se você conversou com Ele e não entendeu, foi falta de comunicação dele ou de compreensão sua? É fácil se relacionar com uma pessoa que nunca está errada? Vocês não são casados, vocês não sabem. Você está certo, amor. Você está certo.
Você está certo. Eu acho que Deus colocou a gente para treinar. Você está certo. Ele nunca está errado. Nunca está errado. E você às vezes acha. É fácil acreditar num Deus eterno. Você bate o olho e fala, Deus, a expectativa de vida aqui é de 72, 75, os mais sortudos estão passando de 85. Isso, eu estou fazendo o mesmo pedido para o Senhor faz 5, 6, 10 anos. Eu não tenho todo esse tempo. Aí me chega Daniel e fala, Senhor, 70 anos, eu li pelos livros que o número de assolações de Jerusalém é de 70 anos. Aleluia, Senhor, já passou 70 anos. O Senhor tem alguma coisa para dizer? E Deus fala, sim, Daniel. 490 anos são determinados sobre o teu povo. E depois de 490 anos, tem mais 1810. Daniel, você leu Daniel 10, quando Deus vai dar uma visão para ele, ele abaixa a cabeça assim, fala, não quero, então não me fala mais nada. Ele não quer ouvir a visão. Fala, Senhor, é muito tempo, eu estou achando que eu vou voltar para Jerusalém. Ele fala, não, Daniel, sela o livro. Sela o livro, você não vai ver nada do que você viu isso aqui, mas quem vai viver isso aqui é outro povo. Mas, Senhor, é muito tempo. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Meu Pai amado, eu achei que esperar todo esse tempo, 70 anos que eu estou esperando, o Senhor está falando de 2.300. Não é nada fácil acreditar num Deus e viver em relação com Deus, que um dia para Ele é 1000 anos. Nada fácil. É por isso que sem fé, completa a frase, é impossível agradar a Deus. Quando Deus olha para você e fala, filho, você precisa acreditar. Então eu preciso dizer uma coisa. Fé é uma junção de 3 elementos na Bíblia toda. Promete que você está prestando atenção em mim? Sim. Fé fora da Bíblia tem um significado. Fora da Bíblia, fé significa religião, significa pensamento positivo, significa rito. Dentro da Bíblia, ela é a junção de 3 coisas operando ao mesmo tempo. Fé é, primeiro, a palavra fé no Novo Testamento é a tradução de uma palavra grega pistis, e o verbo pistel, que é traduzida por, primeiro, confiança. O que isso quer dizer? Fé é confiança. Significa que você acredita naquilo que você ouviu por causa da confiança que você tem em quem falou com você. Fé é confiança não na informação somente, na fonte. E o primeiro desafio de fé na Bíblia é o desafio que Eva teve diante da árvore. Tem 2 informações, e ela precisa acreditar na fonte. O que o Senhor falou para você, Eva? Falou que se eu comer do fruto, certamente eu morro. Não é isso. É certo que não morrereis. 2 informações. Quem que ela tem que acreditar? Ou ela acredita na serpente, ou ela acredita em Jesus. O que aconteceu com Eva quando ela optou por acreditar na serpente? Ela está dizendo, o que Jesus disse não é confiável. Deus não é confiável. Esse é o grande argumento de Satanás para produzir pecado. Deus não é confiável. E se você ler o texto, o que ele fala assim? Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir. O que ele está dizendo? Não confie. Ele está omitindo informações. Deus não é confiável. Vamos pegar um outro texto? Jó. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, e aí Deus dá uma prova. Viste meu servo Jó? O que ele fala? Você está falando que Jó tem fé? E você está falando para o povo para confiar em você? A fé que Jó tem é comprada. Tira toda a grana de Jó e vê se ele não abandona você. O que Satanás está falando? Você está falando que fé é genuína, mas quem tem fé em você foi corrompido pela bênção. Você não é confiável. Quando a gente chega lá no livro de Apocalipse, a pergunta que é perguntada de maneira universal diante de Jesus é: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro? Aí aparece o ser mais confiável do universo. Ele pode abrir o livro e você pode confiar sua história totalmente nele. Fé é confiança.
Quando você fala, eu vou te fazer uma pergunta. Jesus vai voltar, querido? Sim ou não? Você já leu em algum livro de história e chegou à conclusão, estudando história, de que Jesus vai voltar? Você, fazendo ciências políticas, chegou à conclusão de que Jesus vai voltar? Qual dos estudos que você fez leva você à conclusão de que haverá pragas antes da volta de Jesus e que nenhuma cai em você? Como você conclui isso cientificamente? Dá para provar isso? Mas é certeza isso? Por que você tem certeza que ele vai voltar? Porque ele falou que vai voltar. Simples assim. Quando você chega para Deus e fala, eu amo você. Ele fala, e você fala assim, mas eu não, por que você está... Eu falei. Porque a boca do Senhor o disse. Ele falou. E aí você pensa se você acredita ou não. Mas fé é confiança. Segundo, fé é confiança, e a confiança leva a uma crença. Essa crença é a junção de uma informação com uma experiência. Vamos lá. O aeroporto de Salvador, esse que eu pousei agora, ele fica entre Salvador e Ilhéus. Certo ou errado? Eu vi no Fantástico domingo que o aeroporto fica em Ilhéus. Entre Salvador e Ilhéus. A sua cara foi ótima. Porque a minha frase é um absurdo, não é? E por que isso? O senhor já fez uma pesquisa para descobrir que eu estou errado? Alguém aqui já foi no aeroporto? O aeroporto fica onde? Hã? E se eu comprovar que não fica nem perto de Lauro de Freitas? Não é. Você já foi lá? Quantas vezes? Mas deu no Fantástico que não é. Eu posso falar que deu no Fantástico, que pesquisadores de Harvard disseram isso. Eu posso falar que eu tive uma visão, que você vai falar, tá louco, porque você já foi lá, amigo, você mora na cidade. Você não só sabe, você já foi lá várias vezes. É uma experiência que você tem. E ponto. Ponto. É como eu chegar no Espírito Santo e falar que a melhor moqueca que existe é a capixaba. Você vai falar, não. Por quê? Você fez a moqueca. Sim ou não? É uma experiência. Eu trabalho na Novo Tempo em Jacareí. Se alguém falar assim, a rodovia Dom Pedro, ela liga São Paulo a Jacareí. Eu vou dizer, não, a rodovia Dom Pedro termina na frente da minha casa. Campinas a Jacareí. Como que eu sei? O meu carro já quebrou na Dom Pedro. Eu já fiquei engarrafado lá. Eu vivi isso. Vivi. Se você tem uma informação que você ouviu falar, ela pode ser tirada de você, mas ela é vivida. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele não está dizendo, o Senhor é um pastor. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele não faz, claro que faz, eu estava com ele no pasto verdejante. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande. O que ele está dizendo? De uma experiência profunda. Profunda. Ninguém tira isso dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Como que eu sei? É o mesmo que estava nos pastos verdejantes, com as águas de descanso. É uma experiência. Fé é uma crença, uma experiência de confiança. Você confia na fonte. Você acredita no que ele falou. E o terceiro elemento da fé. Fé é a mesma palavra que traduzida na Bíblia como crença e confiança, também é traduzida como fidelidade. Fidelidade. Jesus olhou para uma pessoa e falou, vai para a direita que eu mandei. Ele fala, mas eu vou para a esquerda. Ele fala, isso não é fé. Porque a fé determina uma ação. A fé determina uma ação. Um exemplo. Não existe ateu quando a barata é voadora.
Som. Se a barata... Obrigado. Você fala assim, eu não tenho medo de barata. E essa barata que está aí? Se pulou, é porque mentiu. A minha esposa, ela não tem medo de barata, ela tem ódio. Ódio. Se ela tiver controle sobre um arsenal nuclear e uma barata aparecer, ela explode o planeta inteiro. Estávamos em casa, nós dois conversando, quando eu morava em Engenheiro Coelho, trabalhava no NASP. Era madrugada, ela estava de um lado da sala e eu do outro, e um escorpião amarelo, feliz da vida, atravessou, sim, entre nós dois. Escorpiãozão amarelo. Ela, olha, um escorpião. E amarelo, é mesmo. Se fosse uma barata, ela já tinha acordado toda a vizinhança. Profundamente, há uma crença ali. Não é uma informação, se eu pegar uma barata, não vai te deixar uma semana no hospital. É uma crença real. E essa crença gera um comportamento. Fé é fidelidade. Aqui está a perseverança. Aqui está a fidelidade. Eles se mantêm fiéis. Eles têm fé em Jesus. Fé é isso. Sem fé, responda. É impossível agradar a Deus. O relacionamento de Deus com você, ele se baseia nessas três coisas. E eu queria que você, lendo isso, fosse comigo agora rapidamente para o fim da história. Abraão olha para Deus e fala, cadê o que você disse que ia fazer? Abraão não é um incrédulo. Abraão tem uma dúvida. Dúvida é perfeitamente normal. É normal. Dúvida você leva para Deus. A resposta de Deus vai determinar se você tem fé ou não. O que é um incrédulo? Ele pergunta, Deus responde e ele prefere acreditar em outra coisa. Isso é um incrédulo. Deus fala, espera. Aí você fala, não vou esperar. Teve momentos de incredulidade de Abraão? Teve. Deus falou, não faz. Ele falou, vou fazer. Eu vou te dar um jeito. Judas foi um incrédulo? Foi um incrédulo. Incredulidade é pecado. Dúvida nunca será. Se você pegar todas as suas dúvidas e levar para Deus, você sempre terá certezas para compartilhar com o mundo. Ele fala, Deus, cadê sua parte? Tu não me deste descendência, diz o verso 3, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado de você, por você, esse será seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas, se você puder contá-las. Assim será a sua posteridade. Abraão creu. Eu acredito. E isso lhe foi imputado por justiça. Eu preciso fazer algumas perguntas para você agora, e que preciso dizer algo sério para você. Essa pergunta não é tonta, não. Você já tentou olhar para o céu e contar as estrelas? Dá? Responde aí, dá para contar as estrelas? Não, não dá. Não, porque quando você está contando, as estrelas estão se mexendo. Aquela estrela que nasceu aqui, no final da noite está lá, e vai aparecendo estrelas novas, e aparecendo, aparecendo estrelas. E aquilo que você achou que era uma estrela, na verdade, é uma galáxia. A gente achou que era um brilho, tem muito mais. Dá para contar as estrelas, queridos? Não dá. Dá para contar os descendentes de Abraão? Sim ou não? Tem um livro na Bíblia chamado Números. Dá para contar os descendentes de Abraão? Foram ao todo os que saíram do Egito 400 mil homens. Dá para contar? Claro que dá. Dá para contar todos os habitantes do mundo. Hoje tem censo. A gente pode contar quantas pessoas tem no Brasil. Pode contar quantas pessoas tem em qualquer lugar. Dá para contar sim. Mas aí, como que eu faço com esse texto? O que Abraão não conseguia ver? Eu vou te dizer o que Abraão não conseguia ver. Abraão não conseguia, do ponto onde ele estava, ver você.
e por isso era impossível. Você pode abrir uma maçã e contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você nunca será capaz de contar quantas maçãs que tem dentro de uma semente. Não dá. Você pode contar quantas lágrimas você já derramou porque você insistiu em acreditar, mas você jamais será capaz de saber quantas pessoas foram salvas porque você insistiu em acreditar. Isso é uma dinâmica da fé que, se você não tiver em mente, você não sabe a razão do seu sofrimento. Porque muitas vezes você vai parar e falar assim: Senhor, o Senhor não está falando comigo. Ele não está falando com você, porque o propósito final da vida dele não é só falar com você. Na maior parte das vezes, ele escolheu falar através de você. Abraão não fazia ideia do tamanho do que seria. Você acha que Abraão ia te ver? Ele olha para o céu, conta as estrelas. Você vai ver Isaac, mas eu estou vendo um povo inteiro, redimido, com palmas nas mãos, olhando uma multidão que ninguém pode contar. Lá no Gênesis, Deus chega para Abraão e fala: conta. Ele fala: não dá. Lá no Apocalipse, ele diz para o universo: conta. Não dá para contar. Porque enquanto eu falo com você agora, tem uma estrela nascendo em algum lugar. Quantos somos? Quantos somos? Não dá para saber. Não dá para saber. Enquanto nós estamos conversando agora, quando você for para o trabalho segunda-feira, quando você estiver fazendo alguma coisa, visitando uma pessoa no hospital, o que surgiu das pessoas que te olharam e falaram: essa pessoa insistiu? Não dá para saber. Um dia um evangelista chegou em casa, depois de muito tempo de trabalho evangelístico, suor, noites de pregação, ele deu tudo. E no final, ele olha para a esposa e fala: vou parar a minha carreira. Eu vou abandonar o ministério, eu sou um fracasso. E a esposa dele diz: por quê? Porque depois de tudo que eu fiz, só apareceu um menininho na minha frente. Só um. A esposa dele olhou para ele e falou: você sabe pelo menos o nome do menino? Lembro, foi o único. Como era o nome dele? Billy Graham. Só um. Só um. Só um dos maiores da história que ele converteu. Conta as estrelas se você pode. Conta. É assim. Isso é plano de Deus. Você fala: Senhor, eu vou fazer, e o tamanho como você. E Abraão acreditou. Ele disse: eu sou o Senhor, te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra por herança. E agora Abraão faz a pergunta: Senhor Deus, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Amigo, aqui eu pego na mão de Abraão. De verdade. Porque eu acho que se você não fez essa pergunta ainda na sua vida, você não está entendendo. Eu já fiz, eu vou ser bem franco com você. Eu acho que isso é pergunta de crente. Quando eu olho para o que é o céu, o que é salvação, olho para a minha vida, para o meu histórico, em algum momento você fala assim: isso é para mim. Em algum momento na sua vida você vai bater o olho e falar: eu acho que isso aqui não é para mim. Eu não vou dar conta. Isso é tão real que todos os lugares que eu pergunto, às vezes a gente faz essa pergunta: quantos de vocês aqui são santos? Levanta a mão, os santos. Aí não levanta. Levanta a mão aí, santo. A gente não bate uma dúvida: santo, eu? Né? Eu? Aí, por que você não levanta a mão quando eu te pergunto se você é santo? É porque você pensou no seu currículo, claro. Sim ou não? Porque a gente tem um padrão de perfeição e fala: se ser santo é uma pessoa perfeita, é óbvio que não está falando de mim. Mas não é disso que ele está falando. Quantos de vocês aqui foram chamados por Deus, separados por um propósito? Levanta a mão aí. Se você não tivesse propósito, você não tinha saído do útero, querido. Se você não tivesse um propósito glorioso, você não tinha saído daquele útero. Se você está aqui, é porque tem um propósito. E se você não morreu ainda, é porque tem uma coisa que Deus quer fazer por meio de você. E não interessa o seu currículo. Abraão olha e fala: como que eu vou herdar essa terra? Como que uma pessoa cheia de defeitos e falhas, porque o Senhor falou: anda na minha presença e ser? É só isso que você tem que ser. Como?
Senhor respondeu: Abraão, traga uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Abraão faz uma pergunta, não é? Como que eu sei que vou herdar a terra? Deus fala, pega os bichos lá. A gente está aqui olhando para o contexto e fica esquisito, porque não tem nada a ver os bichos no meio da história, né? Mas aqui há algo muito importante acontecendo. Deus fez uma aliança com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu vou te engrandecer o nome, farei de ti uma grande nação, eu vou te dar terra. E agora, nesse momento, Abraão coloca em dúvida a fidelidade de Deus. Como eu vou saber que eu vou herdar a terra? Tem dois pesos nessa pergunta. Primeiro, o Senhor vai me dar a terra. Segundo, para eu chegar e fazer o que eu tenho que fazer, como que eu posso ter certeza? Abraão significa pai exaltado. Abraão era um milionário, era um líder. Pra você ter uma ideia do tamanho do séquito de Abraão, os funcionários dele eram tão grandes, passava de 2.000 pessoas que saíram junto com ele. Ele e os de Ló juntos não acabavam com a terra. Tanta gente que era. E um líder dessa época, um chefe de tribo, de clã, sabia o que é fazer uma pergunta para alguém e alguém mandar pegar bicho. Porque há algo aqui chamado pacto de sangue. O livro de Jeremias vai detalhar isso. Sintetizando é o seguinte: quando você faz um pacto com alguém, nesse nível, eles cortavam os animais pela metade, do jeito que Abraão fez. Os grandes, cortados pelo meio. Está pensando, imagina a cena? Era muito sangue mesmo. Os pequenininhos não eram cortados pelo meio, eram só furados. Eles faziam um caminho de sangue. Nesse caminho de sangue, aqueles que faziam um pacto, colocavam a mão no sangue, pegavam a mão no outro e diziam, repetindo a frase, passando animal por animal, dizendo: que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu não cumprir a minha parte. Iam até o final e voltavam repetindo e dizendo assim: você pode fazer comigo o que você fez com esse animal, se eu não cumprir a minha parte. Abraão olha para Deus e fala assim: como eu vou saber que eu vou herdar a terra? Como eu vou saber? Traga os animais. Traga lá os animais. Eu queria fazer isso no dia que o meu genro chegasse em casa. Mas acho que está meio fora de época, né? Mas dá vontade. Versículo 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Lembra que ele está acordado já faz 2 dias. Um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Aí o Senhor apareceu de novo e disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. O propósito é muito maior do que você. É maior do que você. É você e não outro. Mas é você sempre por causa de muitos outros. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois sairão dali com grandes riquezas. E você irá para junto dos seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, vocês voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Bota as sandálias de Abraão. Deus apareceu e falou: eu preciso te dar algumas notícias que vão parecer ruins. Você vai andar em tenda a vida inteira. Vida inteira. Porque o plano não se resume aos 120, 130, 140 anos. O plano é bem maior. Eu preciso dizer uma coisa para você. Eu te comprei com meu sangue. Eu te salvei. E eu te salvei para a minha glória. Eu preciso dizer uma coisa para você.
O céu não é um resort. O céu não é aposentadoria de crente. O céu não é um lugar para onde você caminha sozinho. Olha o que ele disse. Ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. Eu vou dar 400 anos ainda, porque eu vou tentar salvar os cananeus até o último não. Eu quero falar algo para você antes de falar amém na oração, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. E para você que chora. A sua lágrima tem a ver com a salvação do outro, querido. O seu sofrimento tem a ver com a salvação do outro. A demora tem a ver com os outros. Nós somos acostumados a pensar numa religião que tem a ver com a gente, o plano de Deus para a minha vida. Não existe isso. Não existe isso. Claro que Deus tem um plano para a sua vida, mas o plano de Deus envolve sempre muitas vidas conectadas à sua. Sempre. Sempre. E faz parte de ser convertido, pensar no quanto eu vivo para que outro esteja lá. E muitas vezes nós dobramos os joelhos e falamos, Senhor, por que o Senhor não volta agora? Ele falou, você já parou para pensar que lá no seu trabalho, o único que me teme lá é você, eu vou voltar agora, vou deixar todo mundo. Aí muitas vezes nós vemos a igreja falando, Senhor, por que o Senhor não volta agora? E do meu lado tem alguém que ainda está orando pela conversão do filho, da mãe, do pai, do marido. Ele fala, eu não vou deixar ninguém para trás. Eu vou com os amorreus até o último não deles. Na 4ª geração tornarão para cá. E a gente pergunta, Senhor, o seu povo ficou 400 anos de escravidão? Não, não é sobre uma escravidão. É sobre a salvação daqueles. E é por isso que quando você vê ele chegando para Josué, fala, Josué, executa juízo. Mas hoje o Senhor mandou matar 400 anos de misericórdia. 400 anos. Quando ele chega em Jericó, ele fala, mata todo mundo. Senhor, que sanguinário. Leia esse texto. 400 anos. E se teve alguém ainda que tinha um sim para dar, que foi Raabe, ele falou, salva. O plano é para salvar. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Sabe o que é isso? Quem é a tocha de fogo, o fogareiro fumegante? Jesus Cristo. Ele não apareceu e falou, pega aqui na minha mão, Abraão, vamos passar. O texto mostra que Jesus veio e passou no meio dos animais. Sozinho. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele não pegou na minha mão e disse, vamos subir o Calvário comigo. Ele não pegou na mão de Abraão e falou, vamos, você fala e eu falo. O Deus perfeito, o Deus onipotente, o Deus que pode tudo e faz o que quer, até quando eu acho que ele tinha que fazer uma outra coisa. O Deus que está sempre certo, olha para mim e fala, para uma cruz tem que ser onipotente. Para subir o Calvário e sair de uma sepultura, tem que ser alguém que sempre esteve certo. Para salvar você e aguentar o pecado de toda a humanidade nas costas, numa cruz e num Getsemane, tem que ser alguém que pode tudo. E é por isso que ele não pegou na sua mão e falou, vamos para a cruz comigo. E eis que um fogareiro passou por aqueles pedaços, aí eu não cumpro a minha parte, e ele é despedaçado. Eu falho, ele é traspassado. Eu vacilo, eu volto, eu traio, ele morre. Senhor, como eu sei que eu vou possuir a terra? Porque eu subi sozinho. A sua parte é acreditar, e a minha é morrer. Eu morro e você acredita. Eu subo o Calvário e você sobe para o céu comigo. Deus te chamou para tudo, mas Ele não falou, Pai,
divide esse cálice com os meus discípulos. Ele nunca disse isso. Ele não disse, Pai, me dá outros 12, que esses aqui são muito trabalhosos. Não, ele nunca disse isso. Ele disse, tendo-os amado, os amou até o fim. Como você sabe que você vai para o céu? Porque ele morreu na cruz para te salvar. Por isso que você vai. Não é porque você é bom, porque ele é bom. Não é porque você é perfeito, porque ele é perfeito. E não é porque você pode, porque ele pode. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha. Crer no quê? Crer no quê? Crer no quê? Não é crer em quem, é crer no quê? Você vai para o céu, querida. Por quê? Porque ele está afim que você esteja lá. Todo aquele que nele crer. Crer no quê? Crer no amor. Porque Deus amou. Por que você vai para o céu? Porque ele te ama. Não tem nenhuma outra resposta. Você só vai para o céu por uma razão. Porque ele te ama o suficiente para pagar por todos os seus pecados. Isso é crer. Fé é crer. Crer no quê? No amor de Deus. Nunca se esqueça disso. Se você crer em qualquer coisa, mas não crer no amor, você não estará no céu. Porque você vai estar no céu por uma razão. Ele amou você. Essa semana você vai dar uma mancada séria. E Satanás vai dizer para você, resolve o problema. E você vai ter que manifestar a fé dizendo, não, esse problema é de Deus. Ele me ama quando eu erro. Essa semana alguém vai te irritar. E vai aparecer um monte de frases não santas na sua mente. Satanás vai dizer assim, resolve. Resolve. E você vai ter que acreditar que esse problema é de Deus. Eu sei que sou do meu Senhor. E Ele é meu. Eu quero orar com você. Orar por você. E eu quero pedir que Deus coloque no seu coração uma crença sobre todas as outras, que você saia daqui repetindo para si mesmo. Você é amado. E é por isso que você estará lá. Amado. E você acredita tanto e confia tanto nesse amor, que você fala, eu vou sim. Porque quando eu chegar na porta do céu, eu vou encontrar o amado da minha alma. E quando a gente encontra com alguém que a gente tem certeza que nos ama, a gente tem medo nenhum, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você é amado. Daniel falou, Senhor, eu não entendi nada. O que Deus fala? Então entenda uma coisa, Daniel. Você é amado. Você entendeu isso? Sei. Então eu volto, ressuscito você e te levo. Por quê? Porque você é amado. Senhor, estou com medo, acabei de pecar, estou aqui de folha de figueira. Adão, eu não jogo meus projetos fora. Você é amado. Você acabou de estragar tudo. Mas você não é capaz de estragar um plano meu. Você é amado. Eu vou ressuscitar você. Você é amado. Quando o pecado bate na porta, a única resposta que vence o pecado é a consciência de que você é amado. Se você não tiver consciência que você é amado, o pecado toma conta. Você me entendeu, querido? Amado, amado. Você pode ficar em pé comigo agora? Eu vou orando, e se você acredita, você diga amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido. Nosso pedido hoje é um pedido que já foi feito na história. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. O Senhor disse que fé é confiança, então nos faz te conhecer, nos faz andar contigo, te olhar, viver.
aprender de Ti, que o Senhor seja para nós como o Senhor foi Deus de Davi, o Deus da caminhada, o Deus da experiência. Que a Sua palavra seja mais que um texto, mas seja alimento que circule nas nossas veias, que saia pelos poros, que esse Deus seja real, real para a gente. Para que a gente saia e tenha essa resposta, porque cremos, porque foi o Senhor que falou e ponto. Dá no Senhor que essa crença, Senhor, seja uma crença viva, uma crença prática, uma crença que cava profundo, uma crença inabalável. Mas acima de tudo, Senhor, que essa crença fiel e viva seja baseada na certeza de que somos amados. Para que se alguém perguntar, por que você ama tanto esse Jesus? A gente possa responder, porque Ele nos amou primeiro. Por que vocês falam, Senhor, logo vem? E se alguém nos perguntar, Senhor, se a gente tem certeza desse céu, dessa eternidade, sendo tão pecadores, que a resposta seja, porque Ele me amou. Porque Ele me amou. E o combustível, Senhor, para a gente fazer tudo correto, que seja para Te agradar, em resposta a esse amor. E que sejamos, Senhor, todos nós em qualquer lugar conhecidos como um povo assim, uma família assim, homens e mulheres assim, que Te amam porque têm certeza de que são amados por Ti. Essa fé que remove montanhas, seja uma fé que opera no coração. Que a gente saia daqui abraçado por Ti, cheio de Ti, feliz da vida, porque o Rei do Universo fez uma declaração de amor. E se alguém quiser dizer alguma provocação para a gente, que a gente responda. Você sabe quem é que está falando por aí que me ama? Você tem noção do tamanho daquele que diz que me ama? E que a gente saia assim, cheio de moral, porque somos amados e chamados de filhos pelo Rei do Universo. E que isso seja real em todos os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém.